adelante, adelante, Cocopelli, e arriba, e arriba. Olá, sou André de Areta e esse é o canal Espalhando Sementes. Esse canal me veio de uma grande inspiração de um ser ancestral místico das lendas nativa-americanas, Cocopelli, que visitava as tribos com a sua flauta mágica, levando muita alegria, pura esperança, renovação, e semeava os campos para muita fartura, prosperidade e abundância. E eu espero que este canal seja um grande jardim onde você possa semear as suas intenções, onde você possa receber muitas inspirações. Aqui é o local onde nós vamos fazer entrevista com pessoas que vão compartilhar os seus saberes, as suas experiências, trazendo as sementes que a gente deseja espalhar. E a convidada de hoje é uma pessoa muito especial, maravilhosa, dando abertura a esse canal, falando sobre as sementes. Alexia Piesco, a minha filha mais velha, que é uma nômade, uma jovem viajante, muito inteligente, linda, e hoje a gente vai trocar muitas experiências. Alexia, é um prazer você estar aqui comigo hoje para essa troca, iniciando o canal Espalhando Sementes. É uma alegria e eu gostaria muito que você trouxesse hoje para as pessoas que estão nos ouvindo um pouco sobre a sua trajetória anterior à sua vida nômade. Quanto você era arquiteta, quais foram os seus momentos de glória e quais são os seus desafios? Momentos de glória. Zero. Nem sei por onde começar direito, mas acho que eu sempre gostei de fazer muitas coisas, né? Sempre gostei de coisas diferentes, tanto que na época de escolher uma faculdade, eu não sabia direito o que eu queria fazer. Aí eu queria fazer, acho que vou fazer direito, acho que vou fazer relações internacionais, acho que vou fazer artes cênicas, acho que vou fazer várias coisas. E no fim as coisas vão desenrolando e eu comecei fazendo relações internacionais, percebi que eu não ia querer seguir estilo de carreira daquela maneira. Lembrei que tinha essa curiosidade com arquitetura, mas que não sabia desenhar, não sei o quê, e resolvi dar uma chance. Gostei, adorei, acho que é um curso muito completo. Você tem que aprender sobre muita coisa, principalmente sobre existir num espaço para você conseguir construir algo. E aí foi, sei lá, me encontrei ali, gostei de fazer, comecei a trabalhar nesse ramo. E aí, enfim, a vida vai desdobrando, não quis trabalhar com a parte criativa da arquitetura, quis ir para um mercado que era, na época, até mais fácil, assim, que era o mercado imobiliário, que tinha um pouco dessa parte legislativa que eu já gostava, então fui juntando coisas que eu também gostava e acabei no mercado imobiliário, uma coisa mais corporativa e tal. E aí, naquela rotina super maçante e tudo mais, eu percebi que eu não já tinha essa vontade, essa curiosidade de sempre fazer uma coisa diferente, que antes eu resolvia mudar o meu quarto de lugar, e aí de repente eu quis mudar a minha vida de lugar, e aí eu falei, isso aí acho que não cabe muito, velho. E aí ficou aquela vozinha na minha cabeça do vou fazer alguma coisa diferente e por que não sair viajando e explorar coisas que no fundo era uma vontade que eu já tinha, né? Já era muito curiosa fazer isso pelos livros antes, e aí agora era tipo, se eu me estruturar direito eu consigo fazer eu mesma passeando por aí. E Alexia, você que naturalmente é uma canceriana, que tem aquela questão domiciliar, e a própria arquitetura que te trouxe essa estrutura, esse planejamento de um local, né, fixo, como é que foi para você lidar com essa questão de sair desse local fixo, desapegar dessa referência, estrutura, para se colocar em movimento dentro de um globo? A verdade é que, por incrível que pareça, por mais que eu seja canceriana, eu nunca fui fixa. A gente sempre mudou muito. Então, eu lembro de, sei lá, morar numa casa com X idade, depois em outra com outra idade, depois mudar de cidade, de estado. A gente sempre mudou. E eu sempre gostei de fazer esse estilo casinha nos lugares que eu chegava.
Então, nossa, agora é o meu quarto novo, então agora eu vou montar minha casinha aqui, é meu espaço novo, vou montar minha casinha aqui. E eu sempre me vi muito mais casinha esse espaço, então não precisava ser a mesma casa, não precisava ser o mesmo lugar. Inclusive, quando meu quarto ficava muito igual por muito tempo, eu ficava tipo, não, vamos mudar essa cama, vamos mudar essa cômoda. Eu gostava de fazer isso, porque eu lá dentro preciso desse movimento, assim. Então, não sei, não acho que eu via a casa como esse lugar super rígido. Eu gosto das coisas organizadas, mas eu conseguia construir essa casinha e eu acho que tinha a ver com as pessoas também que estavam em volta. E aí, viajar meio que tornou isso mais visível, mais palpável. Então agora eu só tenho uma mochila. Então a minha casinha é minha mochila física, mas quando eu chego num lugar, então se eu tenho uma cama, então essa cama vai ser minha casinha. Daí eu organizo ela do jeito que eu quero, deixo a roupa no lugar que eu quero, faço as coisas de um jeito que eu me sinto mais eu, e aí pedaços da rotina que eu consigo fazer isso e me sentir em casa. Então, eu gosto de tomar chá antes de dormir, então eu tomo chá antes de dormir, se eu tô aqui, eu tô na China. E isso faz com que a sensação de casa exista. Como se fosse uma referência. Você leva para os lugares que você vai referências de acolhimento, referências de carinho, representa a casa para você, você leva junto com você. A casa é você. A casa é você. Então, a referência que faz você se sentir você. Então, se eu preciso tirar um tempo para escrever, porque isso vai me dar a sensação de que, nossa, agora sou eu e eu, então, quando eu entro nessa bolha do tô escrevendo, eu nem sei em que lugar do planeta que eu tô, mas eu tô ali. Então, a referência sou eu, tô em casa, sabe? É um pouco essa sensação. Tem lugares que você não vai se identificar muito, e aí pode ser energético, enfim, pessoas, você também pode se retirar. Então, claro, tem pessoas que vão serem envolvidas durante a viagem que você gosta de agregar na sua casinha ou não. Certo. E esse movimento todo que naturalmente foi acontecendo, você entende isso como um grande processo de autoconhecimento? E como é que você consegue observar as transformações na sua vida, no seu dia a dia? Eu sei que são muitas, são várias experiências, mas algo que seja palpável, que você entende que essa grande jornada que você faz te traz, a cada passo, uma nova semente. Sim, é uma jornada de autoconhecimento, mas é uma coisa até curiosa, que eu acho que quando eu saí do trabalho, principalmente, muita gente falava, espero que você encontre o que você está buscando. E eu pensava, mas é que eu não tô buscando nada. Eu já tava muito centrada com, eu quero viajar porque eu quero ver. Eu quero ver como é que as pessoas vivem nos lugares em que elas vivem, era o que eu falava, assim. Quero ver como é que ela pensa, como é que ela faz. Esse é o contexto que a gente conhece, mas e num contexto que eu não conheço, como é que aquela pessoa existe naquele lugar? E tudo isso é uma semente, né? Então, em cada país, em cada cidade, em cada novo lugar que você chega, e a pessoa tem um ponto de vista diferente, uma forma de existir diferente, deixa uma sementinha nova que vai expandindo uma forma de viver, assim. Então, eu acho que eu já tinha feito muitos anos de trabalho interno quando eu saí. Acho que eu coloco na minha cabeça aí de ter mais profundidade nisso desde 2018, saí viajando em 2022. E depois disso, o que você aprende na marra, você aprende na prática mesmo, ou que vai consolidando. Às vezes você leu, tinha teoria sobre, e aí o negócio vai realmente assentando. Eu acho que o principal é isso, assim, você ir agregando esses pontos de vista e cada vez menos existe um formato certo. Cada vez mais só existem coisas e formas de pensar e de ver, então tudo é possível, tudo é ok, nem tem uma opinião certa sobre as coisas, é só, ok, esse é o meu ponto de vista, do meu contexto, da minha cidade, da minha cultura, da minha forma de existir, e daquela pessoa é outra. Então você vai expandindo, vai criando muito repertório, eu gosto muito disso. Então, e esse repertório todo, ele com certeza está expandindo cada dia mais, principalmente a sua mente, o seu espírito, as suas experiências. E dentro desse contexto de você estar expandindo, com certeza a sua visão sobre as coisas também mudou. Porque a expansão faz com que você vá crescendo junto e vai olhando as coisas de outra forma. Dentro disso, o que você pode sentir, como você acabou de me dizer, que você colhe muitas sementes de todas as experiências e culturas que você está. Mas quais são as sementes que você sente que você deixou no local? Eu acho que eu sou bem no contrafluxo, assim, das coisas. Talvez até essa mania de ser do contra um pouco, assim.
Mas hoje, no sistema que a gente vive hoje, todo mundo sempre muito do produtivo e do fazer e do, sei lá, atingir coisas. Eu sinto que eu tô sempre um pouco meio... Nossa, mas você viu essa florzinha? Você viu o sol de hoje? Mas vamos tomar um banho no mar? E eu percebo que eu levo isso um pouco em todos os lugares que eu tô, assim. A galera é muito acelerada e aí a minha presença acaba sendo o contraponto, assim, do tipo, nossa, eu não preciso fazer tanta coisa, e mesmo assim eu me conecto com muitas pessoas, eu gosto muito de fazer pergunta, então às vezes as pessoas que vão chegando é simplesmente de, eu tava observando, aí eu fiz uma pergunta, aí eu faço um joguinho, alguma coisa assim de, se você fosse um animal, se você fosse não sei o quê, e aí a gente vai se juntando, então eu acho que eu tenho um pouco essa... Eita. Parou. Eu acho que eu tenho um pouco essa presença, assim, que faz as coisas terem um pouco mais de tempo e de calma. E que não é muito visto, principalmente em lugares mais agitados. É óbvio que se eu for me enfiar no meio do mato, como eu gosto, tipo, vou trabalhar numa fazenda, vou conhecer, não sei o que, numa zona rural, pode ser que as pessoas tenham já esse ritmo. Mas isso também não é só sobre o que você faz externamente, porque às vezes a pessoa é por dentro, meio assim. Então, eu tenho muita confiança, assim, no fluxo da vida. Eu acho que isso acaba externalizando de alguma forma, não sei como, mas eu sinto que as pessoas percebem isso. Então, elas se sentem muito confortáveis, assim. Eu acho que isso é uma sementinha que eu vou deixando de, tipo... Talvez você pode se conectar mais com você pode colocar a marcha 1 em vez das 3. Você pode desfrutar um pouco mais das coisas, você pode descansar, você não precisa fazer coisas o tempo inteiro. Então, vou deixando essa palavrinha, assim, pra ver... Quem é você se você não tiver a profissão que você tem, sabe? Quem é você se você não estiver fazendo todas as coisas que você acha que fazem você ser você? Entendi. É uma semente maravilhosa, a semente da reflexão, a semente da correção de rota. Eu acho isso maravilhoso, porque isso tira as pessoas do automático, né? Faz com que elas comecem a observar mais a vida, né? Então isso, eu acho que a própria experiência que você vive também fortalece todo esse desenvolvimento seu. Mas, assim, em especial, o que você consegue identificar que foi um ponto, assim, chave? O que foi uma grande cura para você nesse processo? Alto valor, total. Eu acho que a gente tem mania de achar que a gente é o que a gente produz. Então, quando eu não tô fazendo nada, nada, quem sou eu, né? Não sou arquiteta, não sou... formato social, assim, eu sou uma pessoa que tá viajando, posso me identificar com o papel viajante por um tempo, mas todo lugar que você chega, você vai conhecer pessoas novas que não sabem quem você é, de onde você veio, que não tem contexto, então você começa a ver, se eu ficar aqui uma semana e nessa uma semana eu tiver mal das ideias, aquela pessoa que me conheceu por uma semana, ela vai me conhecer daquele jeito e vai achar que eu sou depressiva. Mas se ela me conhecer, outra pessoa me conhece em outro mês e eu tô super... Nossa, esse lugar aqui me, sabe, entusiasmou de vários aspectos. A pessoa vai achar que eu sou super rua, agitada, não sei o quê. Sendo que, no fim, eu sou um misto disso tudo. Gosto de ficar mais em silêncio do que de falar. Gosto de estar mais tranquila do que de fazer várias coisas. Só que a pessoa só vai conseguir ter esse contexto se você conviver muito tempo com alguém. Então, quando você tá viajando e mudando, você vai mostrando partes de você para pessoas diferentes. Então, se você não tá muito tranquila com... Eu sou assim, e agora eu tô assim, e agora eu tô assado, mas no fim eu sou tudo isso, você começa a se identificar com papéis demais, com momentos demais, aí você fica doida da cabeça. Então foi um pouco esse valor, assim, meu. Sensacional. É um processo maravilhoso, né, de desenvolvimento extremo, porque conseguir ter essa visão micro, né, de nós mesmos, entendendo que tudo também é uma grande coxa de retalhos, né, e que você vai se juntando e percebendo também qual é a resposta dos outros em relação a você. Você vai se vendo e se firmando cada vez mais, isso é muito potente. Isso é uma grande semente que floresceu em você e que é maravilhoso. E mais alguma semente, uma grande alegria? A minha grande alegria é caminhar. Eu percebo muito isso, assim, literalmente, tô falando literal mesmo. Porque às vezes posso estar em outro lugar e você tá se sentindo meio incomodado com alguma coisa, sai pra dar uma volta, você vê. Aí eu sinto que as ideias clareiam, que as coisas... Então eu gosto de estar mais contemplativa, eu gosto muito de conhecer gente. Mais do que contar a história, eu gosto de ouvir história. Eu gosto de saber um pouco desse caminho que fez a pessoa estar ali, naquele momento que você, mesmo momento, mas qual é a sua história?
Então, acho que tudo que é menor virou grande alegria. Tudo que era muito, nossa, preciso de muita coisa, hoje em dia, se você fala, nossa, o ano novo, o aniversário, o Natal, sabe, coisas muito marcantes, elas tomaram menores proporções. E hoje em dia, nossa, mas olha esse solzinho gostoso, sabe? Mudou muito. E pode ser bem clichê, assim, acho que eu não gosto de clichês no geral. Mas é verdade. Tanto que hoje em dia eu até sinto que eu falo menos, porque eu tenho... Tudo é muito possível, todo mundo me conta um negócio, eu falo, aham. E aí, ok, sabe? Porque não é um julgamento, é só um... É verdade, eu já vi isso existindo em algum outro lugar, eu sei que existe isso em algum outro lugar, então coisas menores ficaram muito mais gostosas. Tipo assim, nossa, que quentinho essa cama, esse travesseiro, meu Deus, toalha macia pra tomar banho, sabe? Isso é uma grande alegria. Coisas assim. Que legal, né? Então, a gente vai vendo que as referências vão mudando, e o mais importante é entender que esse desenvolvimento seu aconteceu de uma forma tão natural e foi crescendo, evoluindo, e hoje você traz quais são as suas prioridades, né? Com mais certeza, com mais tranquilidade, né? Você percebe que esse processo foi tão um chamado de alma, que ele se conectou de tal forma com você, que você fala disso e vive isso com muita espontaneidade, naturalidade. E saindo um pouquinho desse contexto, o seu lado, eu falo dos seus outros talentos, né? Que a gente sabe que você tem outros muitos talentos, mas o mais marcante é a escrita. A escrita é algo assim que eu acredito que conecta demais com as experiências, né? Então, o que você me diz sobre a escrita para você, não só de você, do seu gosto pessoal, mas em relação ao que você vive e necessita ter um canal para expressar tudo isso? A escrita é exatamente isso, assim, nunca foi sobre escrever para os outros, com todo respeito. Mas sempre foi eu e o meu caderninho, a minha cabeça é um turbilhão, eu penso muito, sempre, né, foi muito rápido, assim, o pensamento. E o caderno é o meu mapa. Então, assim, não sei o que está acontecendo. Pega um lapisinho, espera 2 segundos, vai vir uma palavra, e dessa palavra vai vir o resto. E aí você joga ali todo... Tem coisa que às vezes eu nem lembro que eu escrevi. E quando eu resgato, eu vejo, nossa, isso realmente faz todo sentido. E aí eu precisei tomar uma decisão. Às vezes eu via frases que se repetiam ao longo do tempo, assim, porque eu tenho o costume de escrever as coisas que vêm na minha cabeça, e isso te dá um impulso para agir. Então é um mapa, eu falo que a escrita é como um mapa pessoal mesmo, não é sobre escrever para publicar. Eu publico porque eu sinto que isso não acontece só comigo, então na hora que eu compartilho, muitas pessoas falam, nossa, eu precisava ler isso hoje, também precisava, né, ter esse insight. E aí eu tive aquilo porque eu precisei me regular. Então a escrita é meio que uma autorregulação ali, eu gosto muito. E se eu tiver com vontade de escrever porque eu quero contar algo para alguém, provavelmente ela não sai tão espontâneo e natural do jeito que é se eu estiver só conversando comigo e jogando as coisas ali. Aí depois eu tiro aquilo e falo, beleza, agora eu tiro a mensagem. Vamos passar uma mensagem então, porque com certeza, né, eu acredito muito que a mensagem é sempre a mesma e a gente é um canal, então vou trazer aqui o que chegou pra mim, pode ser que já tenha chegado pra alguém de outra maneira e pode ser que não tenha chegado ainda. Então, é como necessidade, a escrita é mais necessidade do que um viés artístico. Ela acaba juntando os dois, mas primeiro eu preciso e depois eu uso o que eu coloquei ali pra talvez criar alguma coisa. Legal, maravilhoso, né? Isso é a expressão mesmo divina, né? Do ser acontecendo, manifestando. Isso que é lindo de ver. E quando a gente fala de sementes, a gente fala do nosso jardim interno, daquilo que a gente deseja semear, que floresça em nós, mas a gente também tem vontade de semear para o mundo, né? De espalhar as sementes para que os outros também possam colher essas sementes que são benéficas. E aí eu te pergunto, né? A todo momento você caminhando, você já comentou aqui que vai espalhando as suas sementes. Mas hoje, com a sua experiência, com a sua idade, com o seu olhar para a vida diferente, o que você tem vontade ainda de espalhar para que o mundo receba e que não sei se vai ser escrito ou vai ser falado, mas a forma que você deseja que essa semente se espalhe, que vá pelo vento ou que seja pelas suas ações, o que você deseja?
Essa é a reflexão dos últimos tempos, assim. Eu acho que depois que a gente consegue fazer uma coisa, você acaba querendo fazer outra coisa, né? Você vai escalando as suas vontades e conquistas. E aí eu percebi que, no fundo, eu quero só existir em paz. E mais que isso, é a minha forma de expressão, porque eu entendo que as coisas são integradas. Então, será que o que eu tô falando tem a ver da forma como eu tô agindo? Será que o que eu tô pensando tá colaborando com a forma como eu tô agindo? Então, no fim, pode até ser que alguma coisa que eu escreva ajude, ou alguma coisa que eu fale ajude. Mas o que eu gostaria mesmo é que eu acho que acontece quando eu tô viajando, e quando eu não tô viajando eu tenho dificuldade de passar isso, ou quando eu tô só virtualmente eu tenho mais dificuldade, eu acho, de passar isso, é pelo como eu existo. Então você passa pelas suas ações mesmo, pelo seu existir. Então, se você vê que a pessoa faz isso, se ela fala dessa maneira, que ela se comporta dessa maneira, isso impacta as outras pessoas. E no tete a tete, é isso que acaba acontecendo quando você tá caminhando. Pela internet, às vezes vai ter que focar um pouco mais na mensagem a ser passada, porque tem uma câmera, porque o negócio fica um pouco mais formatado. Mas é isso, assim. Então, o que eu gostaria de continuar fazendo é continuar indo no micro e existindo da maneira que eu gosto de existir, porque eu sei que isso acaba contaminando as pessoas a existirem do jeito que faz sentido pra elas. E o ponto todo é esse, assim, é o que faz sentido pra você, e o que faz sentido pra mim, e o que faz sentido pra você. E não é pra você ser igual a mim, nem pra você sair viajando, nem pra você fazer... Talvez você queira só mudar de carreira, queira mudar pro meio do mato, ou queira mudar pra cidade, enfim. Mas é o que faz sentido pra você naquele momento. E aí quando você começa a existir nesse fluxo, assim, do agora eu queria fazer isso, e você faz, e agora eu queria fazer aquilo, e você faz, aí a vida entra naquela linha de sinais verdes, assim, Sim. E o negócio funciona de outra maneira, sabe? Na sincronicidade, né? Então é bem como se o seu grande sonho é que a sua semente seja que as pessoas se inspirem no seu jeito de ser, no seu jeito de se manifestar na vida, no seu jeito de agir, que seja você inspirando as pessoas. Tem uma frase que eu li esses dias em algum lugar que falava sobre você ser tão você que as pessoas se sintam confortáveis para serem elas mesmas. E é mais ou menos isso. Potente. É mais ou menos isso. Sim. Então você tá sendo você e aí a outra pessoa fala, ai, beleza, então por que eu não posso ser eu? E assim vai, porque, né? Pra que eu vou ficar me encaixando em coisinhas? Sim, é inspirar a autenticidade. Essa semente, inspirar originalidade. Sensacional. De um jeito natural mesmo, Sim. Né? Não do jeito autêntico internet. Não, claro, sem dúvida. É maravilhoso isso. E é muito profundo. E, além de tudo, é sagrado, porque isso é uma semente que eu falo que a gente traz divina, né? Não é uma semente que a gente aprendeu aqui e quis semear ela de algo mais material. Isso é algo muito profundo. E muito lindo, muito lindo. É muito gostosa a nossa conversa, muito profunda. Esse canal Espalhando Sementes vai ser justamente para isso, para a gente trocar os saberes dos nossos convidados, poder compartilhar, entender qual a semente que essa pessoa nutriu na vida dela e floresceu, entender qual a semente que você precisa nutrir e semear na tua vida. Então, aqui é um espaço sagrado, aqui é um jardim, onde você pode encontrar muitas respostas e também pode trazer as suas questões. Se você gosta, você pode aí também comentar qual sementinha que você quer plantar, curtir, compartilhar. Esse canal está começando, eu espero que ele expanda tanto quanto as nossas sementes e isso vai ser daqui para frente uma rotina, a rotina de semear o nosso jardim. E você, Alexia, agora que a gente está finalizando o nosso papo gostoso, queria que você finalizasse aí para nós com qualquer coisa que você queira dizer, que acha que é importante para você, não necessariamente uma mensagem, mas um sentimento que você tem para os tempos que a gente está vivendo hoje, que é um novo tempo. Nós estamos, inclusive, encerrando ciclos. Vamos iniciar um novo ano, o ano 1, o ano do mago, é um ano que a gente percebe que muitos movimentos aconteceram, as pessoas estão se reorganizando, todos estamos nos reorganizando, e com isso tudo, o que é que você sente que seja muito importante para você ou para você contribuir com alguém, para esse novo tempo, né, de dar novos passos, mais alinhada, mais posicionada.
e recebendo, porque o importante é a gente entender que todos nós merecemos receber, de braços abertos para receber, para a gente poder semear, receber a energia do universo aí para a gente poder semear tudo que a gente intenciona. Muito difícil. Tenho vontade de falar muita coisa, mas eu acho que a gente precisa aprender, vai entrar cada vez mais num momento de aprender a descansar. Falou tudo. Tem máquina aí pra tudo, pra fazer tudo pra gente. Não precisa mais fazer muitas coisas. Então, entra naquilo que eu falei de você aprender qual é o seu valor quando você é inútil, né? Quando você não precisa fazer aquilo. E de expandir repertório, né? Porque sempre tem alguma possibilidade que você ainda não viu, só porque você ainda não conhece aquele repertório, aquela bolha nova, aquela outra caminho. Então, ter um olhar assim mais aberto, mais abrangente, ou se perguntar assim, por que é que eu não tô vendo ainda, mas que existe aí em algum lugar, e talvez isso te dê um pouco aquele, sabe, respiro do existe um caminho novo, calma só mais 2 segundos e bora. E voltar pro básico, assim. Básico. Cada vez mais simplificado. Porque na prática tudo tem uma máscara, mas tem um ponto central, e esse ponto central é muito igual a qualquer coisa simples, porque não tem muito da onde a gente fugir, né? Então acho que é isso, assim. Volta pro básico, aprende a descansar e se perguntar qual é a possibilidade que você não tá vendo. Ai, que mensagem maravilhosa. É isso mesmo, eu acho que isso é algo que com certeza vai fazer muita diferença para muitas pessoas, né? Que justamente colocar esse olho no simples, colocar esse olhar na vida com mais leveza, né? Trazer o básico mais e não se perder tanto nas distrações, não se perder tanto nas agitações, né? Tá com uma vida mais centrada. Alexia, e baseada nessas experiências todas que você passou, que você vivenciou, me fala um pouquinho sobre quantos lugares você já visitou? Eu com certeza já fui para mais de 30 países. Mas acho que não conto assim eles em números, sabe? Então tem aqueles que me marcaram mais, aqueles que são lugares legais, interessantes, mas eu não sei até que ponto que eu me esforçaria muito para voltar, porque ainda tenho outras vontades de conhecer outros lugares. Mas para mais de 30 países por aí. Entendi. E com certeza esses mais de 30 países que você já passou, cada um teve a sua experiência marcante, mas com certeza, dentre todas essas experiências, uma foi a que mais fez a diferença para você. E você pensou, puxa vida, olha o que eu estou vivendo nessa minha vida, nesse meu momento. Que experiência você pode dizer que foi transformadora para você? Tenho algumas que te marca mais, não vou dizer que foi uma coisa que fez toda a diferença de transformar, porque cada uma delas vai aportando em algum aspecto. Eu acho que a que mais foi impactante, assim, foi o Senegal, porque era muito chocante, assim, com a minha realidade. Era muito diferente, ao mesmo tempo que era muito parecido em alguns aspectos, assim, de trabalho, porque eu fui fazer um voluntariado como arquiteta numa comunidade rural no Senegal. Então eu construía uma obra pública ali, que eles estão... Uma ONG estava doando uma escola para a comunidade, e aí eu fazia parte desse grupo de arquitetos. Morava numa casa com pessoas de lá. E aí é a casa da forma como eles vivem lá, as pessoas existindo e trocando entre elas da forma como elas fazem na cultura delas. E isso era bem diferente da nossa. E aí esse realmente deu uma expandida, assim, de... Nossa, as coisas são tão mais simples, assim. Eu acho que é essa questão que a gente conversou, assim, de ser menos, talvez tenha impactado muito essa viagem do Senegal, com certeza. Sim, essa provavelmente uma realidade muito diferente da que você vive e da que você viveu talvez em muitos dos outros lugares, e é uma percepção que provavelmente para você a princípio tenha sido muito diferente, mas que depois fez você trazer muita reflexão. E tem alguma curiosidade sobre lá que você acha que é legal falar aqui? Eu acho que a coisa que eu mais aprendi lá foi sobre comunidade, assim, né? Que a gente, como ocidental, já perdeu um pouco, assim, isso.
Era muito forte mesmo essa questão da comunidade. Eu compartilho muitas coisas no Instagram e as pessoas mandavam sempre tipo, mas as pessoas não passam fome, mas não passam necessidade, não tem não sei o quê. E justamente por terem uma comunidade muito forte, eu nunca vi ninguém passando nenhuma necessidade. Porque se você tem coisa sobrando na sua casa, você vai com certeza doar pra quem não tem, sabe? Se você tá almoçando, jantando na sua casa e alguém passa pela porta da sua casa, você vai na hora fazer ela sentar e comer, sabe? Então, não tem falta, assim, não tem muita variedade de coisas a nível natural mesmo, mas tudo que tem relativamente bastante e eles se apoiam pra caramba, assim, então eu achava isso muito incrível. Fez realmente uma mudança, assim. Foi muito importante também perceber como faltava um pouco de individualidade e isso também era um pouco prejudicial. Então era um joguinho, assim. Com uma comunidade você aprende uma coisa, com outra você aprende outra. Legal, muitas experiências maravilhosas. E essas suas experiências de voluntariado mostra que você estava em algum lugar sempre servindo, trocando algo para você e também aprendendo muito sobre o local e as pessoas. O que você me fala sobre o voluntariado, para quem às vezes tem curiosidade de saber um pouquinho? Eu acho que voluntariado, eu brinco que é viver todas as vidas que eu tinha vontade de viver num curto espaço de tempo, assim. Porque você fala, nossa, já quis ser fazendeira, então vai lá voluntariar numa fazenda e você vai viver um mês sendo fazendeira. Eu queria ser guia turístico. Vai lá voluntariar num lugar em que a sua função é ajudar nas expedições, nos trabalhos. Eu já traduzi alguns tours, assim, e aí você vai viver essa experiência. Então, acho que é você poder viver diferentes funções e mini-vidas simplesmente por você doar um pouco do seu tempo. E aí, em troca, você recebe ali, quando eu tô viajando, acomodação, comida e tudo mais. Mas, mais do que isso, a vivência e a experiência das pessoas que estão ali comigo. Então, quando, sei lá, eu fui voluntariar no Senegal, e aí você vê essa olhar para a vida completamente diferente, ou quando eu estava na Amazônia, no Equador, e aí você convive com a comunidade indígena que tem outra forma de ver as coisas, às vezes muito similar, então você vai começando a rodar em lugares muito diferentes e percebendo que tem algumas semelhanças, que tem diferenças às vezes mais superficiais, mas às vezes o mais profundo é um pouco parecido. Então, assim, é muito legal. Eu acho que virou uma ferramenta, assim, do mesmo jeito que você trabalha, ganha seu dinheiro e depois pega seu dinheiro e compra suas coisas, paga seu aluguel. O voluntariado vai direto, assim. Vou oferecer um pouco do meu tempo, do meu trabalho e em troca já tô recebendo essas experiências e a casa e a comida e tudo mais. Legal. Sim, eu adoro. Muito bom mesmo. E eu sei que, paralelo a isso, você também tem um trabalho de comunicar essas suas experiências, de trazer pessoas que têm, às vezes, muita vontade de fazer algo parecido com o que você faz, ou de fazer alguma mudança, ou de ser mais, como você já falou num trecho aqui da nossa entrevista, trazer mais esse lado autêntico de fazer o que se quer realmente. Mas para quem gostaria assim de olhar para essa questão do voluntariado de uma forma mais objetiva, o que você pode dizer? A gente está num mundo em que as coisas são muito fáceis hoje em dia, assim, em relação à pesquisa, né? Então, literalmente, pode fuçar tudo no meu Instagram, pode mandar mensagem, pode fazer o que quiser. Mas também pode jogar no Google lá, voluntariado, e vai aparecer provavelmente as plataformas mais famosas, que hoje em dia são a Worldpackers e a World Exchange. E aí você vai descobrir ONGs também que servem muito esse propósito, né, de você ir para um lugar e trocar com as pessoas e entregar um pouco do que elas talvez precisem, e você também precisa daquele ponto de vista para sua vida, assim. Então, assim, pesquisa muito, começa a pensar as coisas que te dão muita vontade de fazer e que às vezes na vida tradicional comum você não tem essa oportunidade, porque eu acho que o voluntariado é isso. Você consegue viver umas coisas muito paralelas e diferentes sem precisar sair completamente da sua vida. Você tira férias, vai lá, faz voluntariado, fala, nossa senhora, eu nunca tinha visto isso, e talvez se eu estivesse viajando a turismo eu não conseguiria. Então é um pouco, pensar um pouco aquelas vontades que estão muito presentes e dar uma grande pesquisada em qual é o meio mais fácil de fazer isso. É através de uma plataforma dessas que você se inscreve, você tem feedbacks das pessoas que já foram, ou é através de uma ONG um pouco mais humanitário, mais estruturado, enfim, você tem diversas maneiras de fazer isso. Tem muitas pessoas falando sobre isso, então eu acho que a internet é assim, um ótimo lugar para começar e
enfim, mandar perguntas também, assim, eu adoro falar sobre isso. Eu sempre falo assim, eu não acho que todo mundo queira sair viajando e vivendo assim sempre, mas eu acho que é uma experiência que vale muito a pena viver pelo menos uma vez na vida, assim, porque muda muito a sua percepção sobre as coisas. E aí, a partir do momento que você muda a sua percepção sobre as coisas, você abre repertório, possibilidade, tudo aquilo que a gente já falou, e vai seguindo mais um caminho seu, assim. Maravilhoso, nossa, muita coisa que enriquecedora, experiências que eu acho que fazem muita diferença. E, mais uma vez, assim, maravilhoso conversar e saber mais sobre isso. E aproveita e já fala um pouquinho também do seu canal. Meu canal. Seu canal no Insta. Eu publico quase sempre no Instagram, mas principalmente escrevendo. Eu tô um pouco até nessa fase de transição de ter menos tempo de rede social e poder fazer mais coisa offline, mesmo que eu vá publicar isso online. Então, tanto o Instagram quanto a newsletter, que tá lá o link no Instagram, são os meus meios de comunicação mais fortes nesse momento. Pode ser que eles mudem. Mas é isso, assim, trazendo um pouco essas reflexões, as coisas que às vezes no silêncio ou conversando com pessoas que nem tão online você tem mais insights, e aí eu venho aqui e trago. Acho que foi o meu meio de manter um pouco essa espiritualidade que tá sempre assim no meu ouvido, trazendo alguma mensagem, de eu conseguir canalizar e trazer para mais pessoas. Aí no fim, quando eu publico alguma coisa, serve para muita gente, assim. Sim. Então é isso. Então, Alexia Piesco é o Instagram e O Mundo de Cada Um é a newsletter que tá no Substack, mas tá tudo lá no link do Instagram. Que maravilha. Mais uma vez, agradeço. Ótimo papo nosso. Maravilhoso. Alexia Piesco, adorei te entrevistar. Espero que vocês também tenham gostado. Logo mais teremos novas entrevistas. Vai ser maravilhoso esse canal, o canal do Jardim das Sementes, espalhando sementes. Se inscreve, curte, comenta, compartilha, que a internet precisa disso. Precisa. Um grande beijo.